Gente, olha, também outra coisa que eu não entendo é boletim médico, são notícias em relação a internações. Ontem a gente estava aqui felizes porque o Tony Salles teria saído da UTI, na verdade essa era a informação inclusive oficial, não é? E hoje a gente se depara com um boletim médico do Hospital Aliança lá em Salvador, dizendo que o Tony Salles vai passar por uma cirurgia por conta de um sangramento intraabdominal, de uma hemorragia na barriga, provavelmente no estômago, mas aí já são informações de bastidores. Eu vou ler para vocês o que diz o boletim médico do hospital. A diretoria médica do Hospital Aliança, Jorge Antônio da Silva Santos, que é o nome do Tony Salles, e diz assim: o boletim médico do dia 18 de julho de 2017, ou seja, de hoje, diz o seguinte: comunicamos que o cantor Tony Salles, internado desde o dia 10 de julho deste ano com diagnóstico de malária, será submetido ainda hoje a um procedimento cirúrgico em decorrência de uma anemia persistente por sangramento intraabdominal que não tem relação direta com o quadro de malária. Aí diz o seguinte: novas informações serão fornecidas após parecer pós-operatório da equipe cirúrgica. Boletim médico assinado pelo Dr. Adriano Silva de Oliveira e Dr. René Mariano de Almeida. Esse é o boletim médico do Hospital Aliança, mostrem aqui, dizendo que hoje ainda, isso já não tiver sido levado para a sala de cirurgia, o Tony Salles com esse sangramento intraabdominal. Olha aqui, ó, comunicamos que o cantor Tony Salles, internado desde o dia 10 de julho de 2017 com diagnóstico de malária, será submetido ainda hoje a um procedimento cirúrgico em decorrência de uma anemia persistente por sangramento intraabdominal que não tem relação direta com o quadro de malária. Novas informações serão fornecidas após parecer pós-operatório da equipe cirúrgica, e aí vem a assinatura, não é, dos médicos. Agora, se a malária levou o Tony para o hospital em função de sangramentos pelo corpo, de pequenas hemorragias, como que essa intraabdominal pode não ter relação com a malária? Isso ninguém explicou no boletim. Se no próximo pudesse ser explicado, é uma coisa que a gente também gostaria de saber, e não deixa de ser uma prestação de serviço. Sim. E de uma orientação para o público no geral em relação a essa doença que ele foi pegar, contraiu lá na África em função da picada de um mosquito, não é? E assim, os próximos passos a gente tem que ver, porque anemia não está relacionado com a doença, é uma anemia, né? E existe um sangramento intraabdominal. Desculpa, pelo nosso QI normal, a gente só liga tudo, né? Uma coisa com a outra. Se a malária provoca, né, uma consequência doida de sangramentos, é lógico que o paciente vai ficar anêmico. Se ele está com sangramento intraabdominal, isso piora a situação. Como é que não tem relação com a doença? Essa explicação a gente gostaria de ter, mas o que a gente quer mesmo é saber logo depois da cirurgia se está tudo bem com ele, como é que vai ficar o quadro geral, e pelo menos o hospital está dizendo que vai avisar. Ou seja, nós vamos ter um outro boletim médico ainda hoje para saber da situação do Tony Salles, mas sempre é um choque, gente. Saiu da UTI, pô, maravilha. Então agora é a parte mais light, vamos dizer assim, do tratamento, logo para casa, né? Ele ficou vários dias na UTI, ele foi internado dia 10, né? Ontem era 17, ficou uma semana na UTI. Se já está saindo é porque realmente metade do caminho já foi percorrido para ter alta e para voltar para casa. E aí no outro dia vem uma cirurgia, vem um sangramento intraabdominal, vem uma anemia. Poxa, quem é que está falando sério com a gente? Quem diz que saiu da UTI, ou a história hoje da anemia, do sangramento e da necessidade de cirurgia? É complicado esse tipo de coisa, né? O que eu fiquei sabendo, Sônia, é o seguinte, que ele estava vindo muito sangue, estava uma quantidade muito significativa nas fezes do Tony. E os médicos querem saber se essa hemorragia ela é no fígado ou se ela é no intestino. No intestino mesmo. Mas também não falaram se tem decorrência como está aí realmente, em função à malária e tal. Mas justamente por causa disso, pela quantidade de sangue que havia nas fezes dele.
Certo, que louco isso. E estão falando também de transfusão de sangue, que era necessário, até houve uma corrente de forma informal para que as pessoas abastecessem os bancos de sangue de Salvador. Isso a gente não precisa nem falar só de Salvador, não só da Bahia, todos do os Brasil. Dias, né, se precisa dessa contribuição realmente. Inteiro. E eu fiquei, quando a gente deu a informação ontem, eu falei, bom, beleza, legal, tô feliz, o negócio vai ser mais ameno. Respirou aliviado. Quando a gente saiu do ar, falaram de transfusão de sangue. Aí eu falei, ih, caramba, o que está acontecendo? Porque não está fechando, o quebra-cabeça não está, as peças não estão batendo. Aí chega hoje, tem essa outra história que são pontos e pontos de interrogação. Olha, tem a malária, mas ele vai fazer uma operação que não é por conta da malária, mas pera. Mas segundo o médico, ele disse o seguinte, conforme a taxa de anemia cai, a incidência de hemorragia é muito maior. Porque disse que os vasos começam... Eu não sou médico, né? Mas eles têm que explicar isso pra gente. Diz que quando cai, quando o paciente entra numa anemia muito profunda, a hemorragia é comum. Então, assim, e essa hemorragia ou essa anemia, ela já vem em decorrência de uma malária. Pode ter tratado a malária e hoje ele não estar mais com malária, ok. Mas aí agora não pode descaracterizar uma coisa da outra. Exatamente. Porque ele foi parar no hospital, inclusive, por causa da própria doença. Pois é. E por conta justamente dos sangramentos que a malária provoca. Vamos aguardar, o Hospital Aliança está dizendo que vai dar mais informações, assim que ele for operado, assim que eles já tiverem um quadro, né, geral dele no pós-operatório, eles vão dar aí um novo boletim médico, e é o que a gente vai ficar aguardando. Mas você não acredita que esses boletins médicos, Sônia, eles deveriam ser um pouco mais detalhados, né? Acho. Assim, olha, é em consequência disso, por esse motivo, porque a anemia causa um sangramento, enfim, blá, blá. Não, simplesmente assim, olha, tipo assim, não tem muita satisfação para dar para vocês, exatamente. Entendeu? Eles fazem boletim médico de médico para médico, vamos dizer assim. É para especialistas, para gente que já entende tudo desse assunto. Mas vamos aguardar aí, daqui a pouquinho a gente vai entrar em contato novamente com o hospital e a gente vê se ele já começou a ser operado, se ainda vai ser durante a tarde, que essa informação também a gente ainda não tem, né? Então o hospital deve passar aí para todos nós. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de amenidades aqui. Foi descoberto o destino da viagem de Silvio Santos. Verdade. E foi uma surpresa, gente, exatamente, porque a possibilidade que nós levantamos aqui de ser um destino ignorado e não sei o quê, pra cima, né? Assim, vamos fugir um pouquinho do frio aqui que está fazendo e para outras paragens aí onde a temperatura está mais amena, justamente para fugir desse quadro de gripe que andou jogando muita gente na cama, inclusive o próprio Silvio e o Carlos Alberto de Nóbrega. Não. Pra onde é que ele foi? Ele foi mais frio. ele virou pinguim, eu não acreditei nisso. Antártida, né? Olha só gente. Que loucura. E o pior é o roteiro, né? Qual é o roteiro? Aí você fala, vai ver o quê? Tá, tem o pinguim, tem gelo paisagens maravilhosas, iglu. E é isso, e aí círculo de palestras, o Flávio Rico acabou detalhando que tem um ciclo de palestras, mas só sobre natureza, sorvete, só sobre o mundo. E é justamente e sem contar que tem um iceberg gigante andando por aí, você não sabe onde vai dar, né? E o navio é aquele quebra-gelo, né? Gente, que você consegue chegar só se for um navio quebra-gelo, que senão acontece igual o Titanic. A viagem, assim, quem fez essa viagem, eu acho que tem uns 2 anos por aí, foi a Aracida Top Term. Foi ela e o marido foram para a Antártida também. E ela disse que, gente, eles passaram mal a viagem inteira, de enjoo, porque é muito solavanco, né? Vamos dizer assim. Balança muito, é muito gelo, tem que quebrar muita coisa no caminho. Ela disse que foi um sufoco danado. Mas que a hora que você chega, o que você vê, ela diz que é uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa, tão absolutamente, absurdamente lindo, que ela diz que passaria tudo de novo na volta, que praticamente foi a mesma coisa, mas que valeu a pena. Ela acha que aquilo é que é o paraíso de verdade, porque você não faz ideia da beleza, do espetáculo que são aquelas geleiras e toda a fauna, essa coisa toda, né? Mas nem assim eu me senti tentada aí, juro por Deus. Se for para ver gelo, eu abro o freezer lá, dou uma olhada com as
cross, tudo certo. Abre a geladeira. Polar, é verdade. Né, foca, pode ficar tudo bem, o marinho, pode ficar tudo tudo bonitinho lá, né? Pela televisão tá ótimo. Eu acho que sabe por que o Silvio Mas ela foi ficou pra lá? fascinada, viu? Muita gente que vai ama mesmo. Porque em todo lugar que você vai, do mundo, tem brasileiro. E o Silvio Santos é o cara que é mais conhecido, é o apresentador de TV mais conhecido do país. Então ele não consegue aproveitar. Mas sabe exagerar? Mas aí ele foi pro extremo, ele fala, nunca ninguém vai postar foto comigo de bermuda e camisa estampada. Vai pra Índia, vai pra Nova Delhi, vai pra qualquer outro lugar. Você lembra, na estação de esqui, o pessoal conseguiu flagrá-lo. Foi. Aí depois ele foi para os Estados Unidos, ele é figurinha fácil em qualquer supermercado, até fazendo compra. Demais, né? Lá é demais. Aí ele falou, eu vou para Antártida, ninguém vai me pegar. Olha, nem a gripe, né? Por incrível que pareça, porque diz que é diferente, né? Não tem lá toda essa coisa de micróbios, bactérias, vírus que tem por lá. Então, as pessoas estão mais preservadas. Sei não, viu? Porque, olha, é muito abaixo de zero. Porque né? nem o micróbio sobrevive lá. Agora seria bom descobrir quem fez o roteiro pro Silvio Santos, né? Porque ele vai chegar lá e vai sair, vai ver o quê? Esse roteiro existe, tem muitas instalações, tem muito laboratório, muita central de pesquisa de vários países, inclusive do nosso, né? Tudo lá, eles são levados a visitar, são levados para visitar as maiores geleiras, os pontos mais altos, onde tem mais urso polar, onde tem mais o quê? Eu tô te baseando no que era assim, me contou dessa viagem. Hoje vamos ver. Olha o guio que ele fala assim, olha. Olhar para os magníficos icebergs, desembarcar 2 vezes por dia em terra e ver de perto colônias de pinguins e uma experiência inesquecível. Todos esses desembarques são guiados por um grupo de naturalistas internacionais com muita experiência nas regiões polares. Eu não consigo ver beleza nisso. Não, tudo bem, acho lindo pela televisão, sei que existe, eu acho bonito, já ouvi falar, já ouvi dizer, enfim, tal, mas não que eu gastar para fazer isso. Jamais, não, por favor. Não, acho lindo o pinguim, acho lindo o urso polar, tudo isso é maravilhoso. Eu acho lindo o pinguim, mas lá, tá ótimo. E pelo visto é o melhor momento agora para ver os ursos polares casando com as focas. Ai, casando? Não sei como é que funciona o urso. Deve ser alguma tradução que não funcionou direito. Casando? Acasalando? Gente, eu não consigo entender isso. Urso polar pegando a foca? Não, eu acho caçando focas. Caçando. Pode ser por tradução, que coisa linda, né? Você fica lá vendo o urso polar destruindo a foca, comendo a foca. Bom, enfim, vamos ter que esperar ele voltar para ver quais serão as impressões de viagem. Quais serão as fotos, né? Mas que coragem de ir porque é no frio. Lógico que isso se fosse casando com a foca, eu também acreditaria. Porque no frio, acho que eles são capazes de fazer tudo para se esquentar. Olha, pode ser muito bonito, mas eu não toparia, não. Olha lá, Polo Norte, 14 dias. Já imaginou? Só que ele está no sul. Ele está na Antártida. Você pode escolher no Ártico. Aqui, Ai, tá aí, gente. Já a gente volta, tem mais coisas para contar. Olha, o Júnior, ele fez o chá de bebê do Otto, que é o filhinho dele que vem aí, dele da Mônica. Só que foi um chá de bebê completamente vegetariano. A primeira vez que eu ouvi falar na vida, e acho que deve ser muito legal, um chá de bebê vegetariano. Essa seria a Sônia Abrão, Júnior da Sandy Júnior? O Júnior de Sandy Júnior, exatamente. E tem a Sandy explicando aquela história de ontem, porque que ela ficou tão brava com o fãs, tá bom? Com a história do camarim lá. Essa história, eu acho que quando o Silvio chegar lá na geleira, já deve ter chegado, deve ter visto Flavinho Rico lá assim com uma bandeira, porque o Flávio é que foi o primeiro a dar nota de que o Silvio ia sair de férias e ninguém estava sabendo, uma coisa atípica para Júlio, que seria uma coisa muito rápida e destino ignorado. Aí fuçou, descobriu onde o Silvio tá. Agora quando o Silvio chegar, vai descobrir que ele tá lá. É muito doida essa história. O Flávio vai estar fantasia de pinguim, né? Esperando aquela coisa. Registra tudo e manda pra gente as fotos aí. Muito doido, viu? Bom, o chá vegetariano do Otto, o filhinho do Júnior, sobrinho da Sandy, que vem aí. A Mônica Benini organizou com o Júnior, com o marido, um chá de bebê e os registros do momento foram publicados nas redes sociais. O tema da festa foi animais e, segundo a mamãe,
Todas as comidinhas foram vegetarianas, sem glúten ou lactose. No Instagram Stories, a Mônica contou que a decoração foi feita pela própria família e explicou o cardápio saudável. Todas as comidinhas foram vegas, ou seja, vegetarianas ou veganas, sem glúten e sem lactose. Saudável, também é gostoso, disse a Mônica. Tá aí, né? Pelo jeito, o Otto não vai comer um bifinho. Não, e tem coisa muito bacana, saudável, porque geralmente quando você fala dieta, as pessoas falam, ih, não pode comer isso, aquilo. Hoje em dia tem muita coisa diet ou muita coisa vegetariana extremamente saborosa, tão ou mais saborosa do que também, né? As coisas tradicionais, porque muita coisa se desenvolveu, né? Farinhas diferentes, de outras coisas. Eu sempre fui meio glutão, sabe? Assim, eu adoro comer. Tudo que vai vindo pela frente eu vou comendo, parece um Lima Nova, sabe? Vai indo, vai indo, vai indo. Só que outro dia eu parei, eu fiquei olhando e falei, quanta besteira que a gente come, né? E realmente analisando de uma forma mais racional, porque a fome às vezes é irracional. E você vai come pela frente, e ser guloso também é irracional. Eu adoro comer, gente. Adoro que me comam também. Foi mais sorte do que... Eu também vou, depois eu volto. Felipe, que horas são? Sônia, a hora que puder voltar, sempre. Olha pro relógio, são 3h36 da tarde, 15h36, ele tá falando em ser lanchinho de alguém. Sônia, meu Deus do céu. Podemos voltar? Já passou? Foi o mais forte do dia. Eu ia falar, tá sabendo? A tarde é sua, programa Família. Gente, que entra nos lares. Sônia Abrão tá nesse horário há 17 anos. Dá água pra ele, vai. Pelo amor de Deus, Felipe, você vai pra geladeira, Vai pra geladeira. Quando ele vai, olha. Que horror, gente. É tudo. Você vai pra geladeira. Nossa, foi só pra quebrar o clima. O Marmita disse que vai te mandar pro Alasca. Boca suja. Alasca. Que horror. Gente, foi brincadeira. Esqueçam o que eu falei. Acabou, já vegetariano já passou. Você vai aqui congelada. Claro. Felipe, para, Thiago. tá na geladeira, Felipe. Agora... aí o que acontece? Você vai continuar? O quê? Gente, não me responsabilizo. Ser vegetariano é bom, vai. Isso, pronto. ótimo, maravilha. Acabou.